Meus amados, nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos semana passada, que foi uma aula introdutória, né, sobre os anjos. Eu não sei se os irmãos que não estiveram assistiram, eu espero que tenham assistido, porque senão perderam aí, né, algumas informações. E os que estiveram, se quer acrescentar alguma coisa na aula passada, se querem perguntar alguma coisa, se estavam de repente revendo a aula, os que vieram inclusive, eles fazem isso, sabia? Presencial aqui na semana, eu vou assistir de novo a aula, porque foi 1h35 aproximadamente, não entrou tudo na minha cabeça, não lembro de tudo, aí assistiu de novo. Nesse assistir de novo, nossa, aqui eu não tinha percebido, olha só, vou perguntar para o André na próxima aula. Eis aí a oportunidade que você tem, é agora, falem não de cálice. É porque aqui está dividido, né? Os três aqui. Tá bom. Queridos. Porque eu não inteira discutindo sobre uma das questões. Ou então, se quiser expor, Mateus, não? Então, tudo bem. Então podemos continuar? Podemos, amados? Tranquilo, a aula passada, aquela introdução que eu dei a respeito da criação dos anjos, a natureza dos anjos. Tá, então nós vamos tentar falar hoje alguns pontos mais, né, sobre esses seres que eles são em parte misteriosos, mas em parte a Bíblia deixa claro alguns pontos, como por exemplo as tarefas, né, o ofício mesmo. A gente vê de Gênesis a Apocalipse, eles são ativos na criação, eles são trabalhadores mesmo, né? Então a gente percebe que o anjo, ele está desde lá do Éden, né, do jardim do Éden, quando aquele casal peca, Deus designa então um anjo, um querubim, se não me falha a memória, é isso mesmo, né? Para guardar a árvore da vida, uma espada flamejante, mas um querubim está ali para guardar. Inclusive, a própria palavra querubim quer dizer isso, né? Querube, guardador, aquele que guarda. E a gente vai percebendo aqui que cada anjo, ele tem características, ou seja, são pessoas, e essas pessoas têm características distintas como tem as pessoas, seres humanos. Então os anjos, eles são a semelhança dos homens, eles têm características únicas. E aí acho que a gente falou dos nomes, não? Gabriel, Miguel, falamos disso na aula passada? Não? Não, né? Oi? Eles têm nomes também igual nós. Sim, mas... Não falou nada mediante isso, só falou que o significado deles é isso, eu não lembro. Tá, então assim, Miguel, Gabriel, a gente percebe que de fato eles têm características como uma pessoa, né? Como uma pessoa assim, a pessoa, ninguém é igual a ninguém. Pode nascer gêmeos, tá aí um varão que pode comprovar isso pra gente, gêmeos, siameses, mesma placenta e tudo mais, mas tem características diferentes. A personalidade não é a mesma, o temperamento não é o mesmo, os gostos não são os mesmos, né? Os anseios não são os mesmos e tal, embora haja algumas semelhanças estética, física. Então os seres humanos eles têm essa diversidade, ninguém é igual a ninguém em aspecto nenhum, né? Não existe uma pessoa exatamente igual a outra em todos os sentidos e a complexidade humana. Os anjos também, né? Porque a ideia que muitos têm é que os anjos são seres assim iguaizinhos, né? Não são, amados. E eu não estou falando da questão estética, não é aparência, eu estou falando mesmo das características que os definem como seres únicos, dentro, inclusive, da sua, não é raça, a gente não pode chamar de raça, mas dentro da sua espécie, entre aspas, essa espécie, tá? Então, dentro da espécie, que esses são os seres angelicais, eles são únicos também, como somos nós, os seres humanos, né? Então, os seres angelicais têm toda uma população, tem um número infindável, quer dizer, pelo menos aos nossos... na nossa contagem não tem como mensurar isso. A gente viu lá em Apocalipse, não sei, sinceramente eu não lembro de tudo que eu falei, é por isso que eu estou, como a aula introdutória, então é aquela salada, né? Fala de tudo e depois vai retomando para a gente tratar um pouco mais. Então sinceramente eu também não sei, então se eu falar alguma coisa repetida, vocês não liguem não, tá bom? Vamos ver o texto de Apocalipse. Apocalipse é muito interessante aqui, hein? Aliás, Apocalipse, amados, os anjos passeiam nas páginas. É uma intensidade muito grande da ação dos anjos no livro de Apocalipse, ou seja, no final da história humana.
né? Eles aparecem assim de uma maneira muito constante, muito intensa. Como eu disse, em toda a história bíblica, história humana, bíblica registrada, os anjos eles estão lá sempre presentes. Apocalipse. Livro do Apocalipse, eu estou tentando também achar, irmão. Segura aí o anjo agora. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Achei. Capítulo 9 agora. Capítulo 9, verso 16. Então, como eu estava dizendo, os anjos, o relato bíblico, histórico, né? Bíblico, mostra que eles são sempre ativos desde lá do Gênesis até o Apocalipse. Então a gente vai tentar pegar algumas dessas ocasiões, desses registros, para ver as suas atividades concernente à humanidade e ao plano de Deus para a salvação e o resgate desses seres humanos, tá? Então, Apocalipse capítulo 9, versículo de número 16, aqui é a sexta trombeta que é tocada, e alguns anjos. Agora lembrem que quando a gente fala anjos, eu ainda não estou distinguindo anjos bons e anjos maus, né? Porque os demônios a princípio foram anjos, continuam sendo dessa espécie angelical, porém rebelados, porém deixaram as características originais, as quais eles tinham quando foram criados, a semelhança dos homens que pecaram também. Então eles ainda guardam alguma semelhança daquilo que eles tinham? Não, são totalmente depravados, totalmente inglórios, ou seja, não há glória de Deus em sentido nenhum neles. São esses seres totalmente decaídos, sem possibilidade de restauração, de resgate e de salvação, tá certo? Os anjos não têm, o sangue de Cristo não foi derramado com o propósito de resgatar anjos, e só os seres humanos. Então, naquela decisão que eles tiveram lá na eternidade, antes que foi criado todas as coisas, ali se definiu o destino de uns e de outros. E esses anjos de Deus foram chamados de anjos eleitos. Nós lemos isso em outra ocasião, eu acho que 1 Timóteo capítulos 5 e 21, ou é 5 e 20. Alguém pode pegar uma água para mim? Pensaram que eu ia perguntar se alguém pode ler, né? Mas é também, é que eu lembrei da água, esse, no mesmo momento. A boca vai secando, né? Vai ficando igual língua de papagaio. Vocês percebem que eu tenho um conhecimento assim de aves, né? Papagaio tem a língua seca. 1 Timóteo 5? Eu acho que 5 e 20 ou é 21. Eu acho 21, né, Cláudio? Então, por favor, podendo, leia, meu amado. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, a que procurem observar as instruções sem parcialidade. Obrigado, não façam nada por favoritismo. Essa expressão anjos eleitos são esses anjos que decidiram não seguir, não ir após Satanás na sua rebelião. Então esses anjos, eles tinham livre-arbítrio? Tinham livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio? Não tem mais livre-arbítrio. Tá certo? Tu quer perguntar? Não? Tá bom. Então vamos lá. Eles, como seres livres, Deus cria então dois seres livres, anjos e homens, né? Esses anjos, eles eram livres no sentido de poder decidir, né? E aí, tanto é que alguns decidiram se rebelar contra Deus, à semelhança dos homens. Então, esses anjos, uma vez tomada essa decisão, é uma decisão para todo sempre. Não há mais arrependimento, não há possibilidade de eles estarem se arrependendo. Porque nesta decisão, amados, eles pecaram, não foi contra a santidade de Deus, eles pecaram contra a autoridade de Deus. É por isso que os homens, embora pequem, ainda há oportunidade de arrependimento, porque o pecado dos homens veio de uma forma externa, não interna. O pecado de Satanás veio do interior dele, diz a Bíblia, Ezequiel, né? Capítulo 28, o seu interior se encheu de violência. Ele era perfeito, ele era cheio de formosura, de sabedoria, só que de uma forma misteriosa. Porque de onde veio essa influência? De onde veio essa possibilidade do mal surgir ali e contaminar esse próprio ser, Satanás? De onde veio? Para nós é um mistério, é um ser misterioso, ao contrário dos homens.
o mal, né, ou a maldade, ou o maligno já existia, que era Satanás, que era esse ser que se rebelou. Então o homem foi tentado de uma forma externa, ele foi seduzido por Satanás, né? Engodado é o termo ruim que a Bíblia traz, mas é isso aí, engodado, seduzido, ele foi tentado, o ser humano. Mas Satanás não, ninguém sabe de onde veio, porque não existia. De onde veio? O que existia de mal na criação de Deus? Nada. Mas quando o homem foi criado, já existia a maldade nos seres angélicos. Mas voltando para os seres angélicos, só para fazer um paralelo, para a gente entender que os anjos e os seres humanos são seres livres, no sentido que podem decidir, são seres inteligentes e que têm vontade. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês que, ou não sei se foi para vocês que eu falei, eu falo tanta coisa que eu não sei nem onde eu falo. Eu só preciso saber o que eu falo, né? Mas nem me preocupo mais onde eu falo, porque eu não lembro, não dou conta. Mas onde que eu falei? Não sei se foi na segunda, se foi na terça, se foi na quarta, se foi na quinta, se foi na sexta, no sábado, até no domingo também estou falando. Então é de segunda a segunda. Então não me preocupo muito onde eu falei, porque eu não guardo mais. Mas se eu não falei para vocês em algum lugar, eu falei a respeito dos homens. Eu estava falando dos homens ou dos anjos? Dos anjos. Está tudo bem com vocês? Não? Tá? Dormir direito, tudo certo? Dos anjos está falando. Então os anjos, eles têm vontade, os anjos têm inteligência e os anjos têm sentimento. Esses 3 pontos é que definem uma pessoa. Já falei isso para vocês em nenhuma ocasião, né? Então eu acho que é mais em antropologia que a gente estuda isso, ou seja, quando a gente estuda, na verdade, a origem do homem, e a gente estuda o homem como uma pessoa. Por exemplo, quando a gente for estudar a Trindade, a gente vai estudar a Trindade e o Espírito Santo como sendo uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa, como diz, por exemplo, o Testemunho de Jeová. Por que a gente diz, o Testemunho de Jeová diz que não é uma pessoa, é uma força ativa, uma energia de Deus, emana de Deus e tal. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. E por que a gente afirma que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque tem sentimento, porque tem vontade e porque tem intelecto. Então os animais, por exemplo, não tem essas coisas, não pode ser considerado uma pessoa, né? Tem corpo os animais, tem fôlego de vida, mas não tem intelecto, não tem vontade própria, não decide, não tem inteligência. Embora a gente olhe assim e fale, nossa, é um animalzinho inteligente, mas não tem, é só força de expressão, né? E o que acontece? Então os anjos, eles têm essas características que são uma pessoa. Então dentro dessas características de uma pessoa, eles têm a chamada vontade, volição, ou seja, a capacidade de tomar uma decisão. Eu estou falando isso aqui, amados, antes da rebelião, tá? E aí quando eles tomam a decisão, então, os anjos, de seguirem Satanás, então eles se tornam esses seres que não tem mais volta, porque eles pecaram contra a autoridade de Deus. Satanás disse, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, lá exaltarei meu trono e tal, e tal, e tal. Então eu serei Deus. A declaração dele é essa, eu serei Deus. Isso é o pecado contra a autoridade de Deus, e aí não tem perdão. Para a gente comparar o pecado do homem, que é esse pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É conhecendo Deus, não tem como você blasfemar contra o Espírito Santo sem conhecer Deus, e ser um profundo conhecedor de Deus, na medida do possível, claro. Então, só para a gente comparar, né? Conhecendo Deus, voluntariamente, conscientemente, toma-se uma atitude, não é um ato, é uma atitude, uma disposição para a vida, de rejeitar a ação de Deus para me resgatar. É muito grave isso. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado este que a Bíblia diz que não tem perdão, né? Nós nunca discutimos também esse tema, não? Já, Cláudia? Já, né? Mas tranquilo, mais ou menos. Então, só para a gente chegar nesse pecado dos anjos maus. Então, eles pecaram, não tem mais volta, não tem redenção, não tem nada. Agora, vamos para os anjos eleitos, é o que diz aí o 1 Timóteo 5:21. Esses anjos eleitos, eles são chamados assim porque eles decidiram então, agora, porque eles tinham o poder de decidir ou não servir a Deus, porque Deus cria, novamente, pegando os homens e os anjos, Ele cria essas duas espécies para servi-lo, mas para servi-lo de uma maneira voluntária,
não de uma maneira que fosse imposta. Então, tanto os anjos quanto os homens tinham a decisão de servir ou não a Deus, porque Deus jamais criaria seres inteligentes e com vontade e que não tivesse direito de não escolher servir a Deus, porque toda relação que Deus quer é por amor, e havendo relação de amor, tem que ter a possibilidade de não amar, porque o amor está na escolha, e na livre escolha, e na escolha inclusive de não amar, porque se não há escolha de não amar, não há amor. Entenderam? Sim. Simples, não é simples, amado? Então é por isso que alguns perguntam assim: André, mas Deus não podia fazer o homem assim para não pecar? Deus não, poder de poder podia, Deus pode tudo. Agora Deus não escolhe esse tipo de relação. A relação que Deus escolhe com seres inteligentes e que têm capacidade de decidir é que esses seres decidam voluntariamente pelo conhecimento de quem Deus é, não do que Deus pode fazer contra essa pessoa se essa pessoa decidir não servir a Deus, que infelizmente, amados, é o que muitos cristãos têm na cabeça. Servem a Deus por quê? Porque se não servir, vai para o inferno. Se não servir, se não fizer isso, Deus vai punir. Essa ideia é totalmente equivocada a respeito do ser de Deus. Por que eu sirvo a Deus? Ora, porque eu tive o entendimento de quem Deus é. Essa proposta até de Satanás, né, professor? Porque eu tenho alguns amigos que eram, inclusive, do Candomblé e tal, e que eles diziam, olha isso, a gente é obrigado a servir e a fazer. Uma vez que você não faz, ele te penaliza. Sim. Né? E muitos até permanecem por conta do medo e do receio do que ele pode fazer. Infelizmente, muitos estão em igreja evangélica mais ou menos nesse sentimento, né? E se eu pisar na bola aqui, se eu fizer isso, Deus vai pesar a mão, né? Deus vai me levar para o leito de hospital, Deus, né? Se eu não der o dízimo, não der oferta, Deus vai mandar o devorador, que eu não vou dar na igreja, vou gastar na farmácia com meu filho. Vocês nunca ouviram uns negócios desses? Né? Então existe esse equívoco grave, porque você está incentivando as pessoas a servirem a Deus com motivações totalmente erradas, né? A servirem a um Deus, na verdade, que não é esse Deus carrasco que põe. Pais amados, se quiser até vir para cá, fique à vontade, mas se quiser também ficar aí, não tem problema, é só para dar o direito de escolha. Está falando de livre-arbítrio, ninguém é obrigado a vir na aula, ninguém é obrigado a fazer curso, ninguém é obrigado a fazer nada. É o que a gente está falando aqui de livre-arbítrio e escolha, tá? Só para pegar a ocasião. Porque tudo, amado, que é imposto, tudo que é colocado como se você não fizesse é penalizado, na verdade, isso é um feito que não é voluntário, que não é pela consciência. E aí toda relação que ela é imposta, essa relação não provém de Deus, não tem respaldo de ensino bíblico, né? Um dia me perguntaram assim: André, é obrigado a fazer isso? Tal? Eu falei: não, você não é obrigado a nada, absolutamente nada. Nada, na igreja não. Diante de Deus você não é obrigado a nada. Deus te libertou, para a liberdade você foi liberto, não para a escravidão. Agora não use da liberdade como ocasião para se meter de novo na escravidão. Agora você foi liberto. O que faz com essa tal liberdade? Aí o que a gente faz com essa liberdade? A gente entrega essa liberdade a Jesus. Aí nós não temos mais livre-arbítrio. O cristão, o discípulo de Cristo, que foi liberto, não tem mais vontade sua, própria. Ele não tem mais livre-arbítrio. Eu, André, não tenho mais livre-arbítrio. Eu decidi entregar o meu livre-arbítrio para Cristo, porque eu entendi com o meu livre-arbítrio eu não dei conta e tomava só decisão errada. Aí Jesus veio e me libertou, me deu o poder da liberdade verdadeira, porque a liberdade que eu tinha não era verdadeira, era falsa, fazer o que eu queria, né? É igual pergunta assim: mas vai na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, pode fazer tudo. Pode fumar um baseado? De boa, pode fumar um baseado. Ou não pode? Pode. Não pode. Oxi, você pode fazer o que você quiser. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo
me é permitido, mas eu não vou deixar me dominar por coisa nenhuma. Então, o crente é aquele que é verdadeiramente livre para fazer o que quiser, inclusive pecar. Ele pode fazer isso conscientemente, voluntariamente e sem ser escravizado para fazer isso. Não, ele é livre e ele decide fazer, como ele decide não fazer. E quando ele não decide não fazer, é porque ele já não quer tomar as rédeas da sua vida. Ele entregou isso a Cristo. O que ele quer fazer agora é só a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Então o meu livre-arbítrio eu não tenho mais, entreguei a Cristo. Agora a hora que eu falar assim, Jesus, eu não quero mais que o Senhor reine a minha vida, devolve meu livre-arbítrio, que eu vou tomar as decisões que eu quero. Jesus disse, toma, meu filho, está aqui. Eu não quero que você me sirva por outros motivos, a não ser de uma forma voluntária, pela consciência de quem eu sou e na confiança que eu entendo da sua vida e você não entende, mas já que você não quer mais, toma aqui. Jesus jamais, amados, prende alguém a si sem a vontade dessa pessoa, não é? Então os anjos, mais ou menos à semelhança dos homens, tinham esse livre-arbítrio. Esses anjos eleitos, quem são eles hoje? Eles têm livre-arbítrio hoje? Não tem. Não tem livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque quem são esses anjos eleitos hoje? São exatamente os seres que Deus queria que fossem quando foram criados. Tranquilo esse entendimento? Não? Complicou. É assim, ó, Deus criou os anjos. Deus queria que esses anjos decidissem voluntariamente que permaneceriam por toda a eternidade servindo a Cristo. Uns decidiram que não. E esses que decidiram que sim, agora entregaram de uma vez por toda a sua eternidade a Deus. Então quem são esses seres hoje? São os seres que fazem somente a vontade de Deus e que jamais podem pecar, porque eles decidiram de uma vez por toda servir a Deus. Então tudo o que eles fazem é vontade de Deus, executam sempre a vontade de Deus. Eu acho que foi a aula passada que eu disse, o anjo não está lá no céu do nada, assim, fala, vou dar um rolezinho na terra, fazer alguma coisa lá. Eles não tomam essas decisões aleatórias, né? A Bíblia diz, nós acho que lemos sim, Salmo, que eles obedecem à voz da palavra de Deus, e então eles executam a vontade de Deus. Então tudo que eles fazem, sem exceção nenhuma, tudo que eles fazem na questão da execução, é porque Deus deu uma ordem. O anjo não faz nada aleatoriamente, não toma nenhuma decisão, muito menos a respeito da criação aqui. Os anjos não têm essa autonomia. E o que eles fazem, professor? Os anjos? Sim. Além de louvar a Deus, claro, isso aí está... Eles adoram a Deus de dia e de noite, a Bíblia diz, só que tem alguns específicos, né? Que são lá os anjos levitas, que lidam com a música. A Bíblia não deixa claro todas as atividades desses seres angelicais. Agora a Bíblia mostra que de fato eles adoram a Deus através de músicas. Além disso, a Bíblia não deixa muito claro em relação à eternidade. Agora, em relação à criação, aí a Bíblia deixa claro em Hebreus capítulo 1, verso 14. Só para a gente pegar o texto bíblico aí. Em relação à criação. Hebreus 1, 14. 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta, né? Sim. Não são todos eles, porventura, espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A resposta é sim. Então, eles são o quê? Espíritos que servem. Servem quem? Aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós. Então, eles são servos, eles nos servem. Os anjos, eles fazem de tudo para que a gente tenha todos os recursos para que nós possamos nos manter salvos. E aí, é que eu estou puxando na memória aqui, não estou conseguindo, mas eu acho que vocês vão me ajudar. Que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livram. É um salmo, não é? Alguém lembrar a referência certinho? Compartilha com a gente. Então, assim, esses anjos, eles são enviados por Deus para servir principalmente esses que já foram salvos. Embora eles não sirvam só aqueles que foram salvos, eles servem a humanidade, inclusive para dar livramentos, que é o que diz essa questão, é que os anjos acampam-se ao redor do que temem a Deus, inclusive daqueles que não temem a Deus também. Inclusive eles, de alguma maneira, a gente pega Atos capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos,
Um homem que ele não conhecia o Evangelho, não era regenerado, mas um anjo foi enviado até esse homem, que é o Cornélio. Sim. Não foi? Não era crente nos nossos parâmetros, né? Como a gente fala, é crente. Não era crente. Era um centurião italiano, tal, fazia lá suas esmolas diante de Deus, fazia suas orações, mas não era salvo. Então eles servem a toda uma humanidade, independente se crente a Deus ou não. Sim. Salmo 91:11. 91:11, né? Não, esse aí é outro, mas pode ler, mano. Você falou que dá aos anjos, Senhor dá ordem aos anjos, Deus dá ordem aos anjos. Não, a que eu estava. Não, esse também é interessante, você lê daqui a pouco, não é? Mas o que eu estava em mente é que lá, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Né? Não é esse, é outro salmo, mas esse aí pode ler também. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Para que tu não tropece com teu pé em pedra e tal. Que foi o que o Satanás usou para Jesus, né? Ó, se joga daqui e tal, porque está escrito. Isso, que é o Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia melhor do que muito crente, fato. Mas é outro salmo aqui que no intervalo eu tento puxar se eu não conseguir puxar na memória, eu tento pegar aqui. Mas a questão é essa: os anjos de Deus, eles têm atividades para servir os seres humanos e principalmente aqueles que já vão herdar a salvação, aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Né? Então essa atividade intensa a gente vê em toda a criação. São seres que estão por aí e por aqui para não ser sensacionalista, né? Porque às vezes, estou vendo um anjo aqui. Não estou vendo, mas eu tenho absoluta certeza que tem anjos aqui. Não tenho dúvida disso, pelo entendimento que eu tenho das Escrituras. De fato, eles estão nos observando, eles estão nos escutando, eles estão nos compreendendo. Inclusive, possivelmente, ele está falando assim: esse professor sabe de nada, inocente. Está falando aí coisa que é muito mais. É muito interessante que a gente ouve isso como uma novidade, né? Nos púlpitos. Exato. Tem Acabou anjo. de descer um anjo aqui. Não, já estava aqui. Não, sem sensacionalismo nenhum. Aqui, nesse exato momento, existem esses seres angelicais. Sim. Nós não sentimos a presença deles porque Deus não, nesse momento exato, não nos dá essa condição. Nós não estamos vendo nesse momento exato porque Deus não nos dá essa condição, né? Que ele também não aparece do nada. Então, há propósitos de Deus. Todas as vezes que um anjo se comunica com um ser humano, há um propósito definido por Deus. Claro, há um objetivo. Eles são mensageiros. Anjo quer dizer isso, mensageiro. Então eles trazem uma mensagem, um conteúdo. O anjo não aparece do nada, vou fazer uma surpresa, né? Assim, né? Tipo Maria, né? Não temos. Não é assim, né, Manu? Porque a gente vê uma banalização tão grande, a gente vê uma falsa espiritualidade, né? Que os caras veem. Honestamente, professor, não sabia que eles estavam o tempo todo onde a gente estava. Honestamente, eu não sabia disso. Para mim, obviamente, eles vinham, mas vinham com esse propósito, né? Diante de ou de um livramento ou de uma mensagem, mas não que eles estivessem o tempo todo. Sim. Agora, esporadicamente, especificamente, vem outro, porque a gente está falando de vários anjos em seus ofícios diferentes. Então, tem aqueles anjos que de fato são aqueles que guardam, né? Que livram. Que é o anjinho da guarda, professor. É mais ou menos isso. Se a gente lê Mateus, capítulo de número 18, verso 10, está escrito isso aí. Bora ler? 18 e 10. Mateus 18 e 10. Mais ou menos isso aí. Na verdade, isso não é uma crença católica. Não? Não, isso não é uma crença católica. Isso já vem lá do judaísmo, né? Onde tem aquela ideia que cada ser humano tinha um anjo específico, né? Desde o seu nascimento, Deus designava um anjo para guardar então esse ser humaninho, esse sujeito. E tinha mais ainda um negócio interessante, uma informação, que esse anjo se parecia com essa pessoa. A face desse anjo era exatamente a face da pessoa que ele guardava. Oh, que lindo. É tu mesmo, Barão. Tem um anjo parecido com você. Barão, isso é coisa de mãe. Esquenta não. Tem um aqui na terra e não sei. Vamos lá. Vamos. 18 e 10, né, professor? Por favor. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos,
Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Daí que vem essa ideia, né? Os anjos dos pequeninos. Então, eles têm aí todo ser humano, desde que nasce, na ideia, na crença judaica, tá bom? Baseado nesse texto. Até mesmo a crença católica também é baseada nesse texto. O Atos capítulo de número 12, só para reforçar essa crença também judaica, de que cada um que tinha esse anjo se parecia com ele, né? Então, Atos capítulo 12, versículo de número, vamos ver aqui para a gente compreender melhor, verso 13, 14 e 15, né? 13, 14 e 15. Pedro foi liberto da prisão, o povo estava na casa lá da mãe de Marcos, orando, e aí o anjo vai, porque Pedro não estava dormindo de boa, sossegado, embora fosse morrer no outro dia, mas estava tranquilo, né? E o anjo vem, toca do lado, dá aquele cutucão, e vem Pedro, aí vai passando pela primeira guarda, segunda guarda. Pedro pensou que aquilo era um sonho, né? Mas chegou fora da prisão lá, o anjo deixou e ele se deu por si que era uma realidade, não era um sonho. Então ele vai para a casa da Maria, mãe de Marcos, que estavam orando por ele, né? Os irmãos lá. E chegando lá, ele bate na porta, verso 13. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Então, olha que coisa interessante. Eles estavam orando pelo livramento de Pedro e eles não acreditaram que tinha acontecido isso. Mas por que estavam orando, meu Deus do céu? Talvez ele Quando acontece, às vezes né? pensa, nossa, não sabia que seria tão rápido. Foi tão fácil assim, né? Não precisou campanha de 7 dias, subir num monte, nada disso. Então, aí o que acontece? Verso 15. E disseram para a menina: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Não, Pedro está lá mesmo. Aí eles diziam: não, é o seu anjo. Entenderam? Porque ela viu, disse: é Pedro. Disse: não, é o anjo de Pedro que está aqui. Parece com ele, é por isso que você confundiu. Então essa aqui é a ideia, que a crença judaica, que o anjo era parecido com essa pessoa. Então os anjos de Deus, entre outras atividades, é por isso que eu digo assim, na criação aqui a Bíblia até dá algumas dicas do que eles fazem, suas tarefas. Agora, concernente à eternidade, a única clareza que eu tenho é esse serviço de adoração que eles têm no céu. Mas com certeza deve ter outros, mas a Bíblia não fala, diga. Onde vai esse negócio de protetor? Onde vai o quê? Até onde vai esse negócio de, tipo, seria um anjo da guarda? Não pode interferir no nosso dia. Não faça isso. Não diretamente dessa forma, né? Então, não onde que vai esse negócio de, tipo, ele te guarda. É um negócio misterioso. Não tem como a gente mensurar isso não, Mateus. Agora eu entendo o seguinte: como tem esses anjos da guarda, existem demônios que de alguma maneira também querem nos complicar a vida, nos tirar a vida e etc e tal. Então é bem possível, quando a gente pega passagens como de Daniel, que os anjos e os demônios se digladiam, né? Tem esse combate aí e tal. A gente entende que há essa possibilidade também, inclusive pegando o texto de Efésios capítulo 6, que essas batalhas espirituais, a gente não supervaloriza essas coisas, a gente não cai numa paranoia de achar que o pau está quebrando toda hora, né? Eu já cheguei nesse nível aí. Né? A gente, nossa, é demônio, acho que acontece, claro que acontece, mas com que frequência? Com qual intensidade, né? Com que frequência, com qual intensidade? Nós não sabemos, são coisas misteriosas para nós. Agora, para mim é claro e é realidade que de fato há esses embates celestiais, né? As hostes espirituais no lugar da maldade e toda essa região celestial que a Bíblia fala, que é justamente essa atmosfera onde os anjos e demônios, de alguma maneira, há esses embates esporádicos, né? Não é um negócio que o pau está quebrando 24 horas. Mas a gente percebe sim, e a gente sabe, algumas experiências nós temos, alguns de nós, acredito, eu tenho algumas, infelizmente, né, que é coisa que tem coisa que a gente não se alegra por ter. Por exemplo, eu não tenho alegria nenhuma em expulsar demônio, em combater com demônio em uma ocasião ou outra, em ter essa presença, e a gente sabe, né, em ter algumas visões. Eu
já tive essas coisas, mas não me agrada isso não. Eu não gosto de ficar expulsando demônio, não gosto do cão, para mim é bem longe, amado, porque tem uns crentes que, né, eles colocam isso como para mostrar, inclusive, essa falsa espiritualidade, esse poder. Eu quero um demônio longe de mim, mano. Os anjos de Deus eu até me agrado, assim. Já tive experiência 2 ou 3 vezes na minha vida cristã de ter visões de anjo. Então, poxa, eu fiquei muito feliz, é um negócio assim inenarrável, né? Não tem como descrever, é uma coisa linda, gloriosa, é um negócio assim impressionante, né? Você vê esse ser angelical. E eu tenho certeza que ele não é daquele jeito, mas Deus me trouxe aquela visão e para mim foi gloriosa. E não é questão de estética em si, mas é um representante da glória de Deus, um ser celestial, né, se apresentando assim diante de nós, um negócio fantástico, uma experiência única. Diga aí, Varão. Basicamente, assim, eu cresci com uma ideia, pelo menos que foi formada, de que essas batalhas acontecem. Sim. E que basicamente é tipo, você tendo santidade, o pecado, isso influencia. A minha pergunta é o quê? Realmente, tipo, coisas que você faz podem influenciar um pouco deles? Como eu disse na outra aula, eles são totalmente diferentes da gente. Influenciá-los? Tipo, sei lá, tipo, como se tivesse então essa batalha acontecendo toda hora. Tipo assim, se você tiver numa sociedade maior, você vai estar tipo, basicamente ajudando. Se você estiver em pecado, você vai estar trabalhando, entendeu? Não, acredito que não, Mateus. Acredito que não é essa questão não. É assim, na verdade, mas é muito complexo. Tudo que a gente fala é meio... em certo sentido é uma conjectura, porque você não tem uma convicção para falar, não é assim porque o texto diz isso, isso e isso. E na aula passada, que é a aula introdutória, eu disse, irmãos, concernente a esse tema, a nossa base de afirmação é o que a Bíblia diz, porque tudo o resto é passível de vocês concordarem ou não, porque pode ser uma opinião minha, e opinião minha, vocês não estão interessados, estão interessados naquilo que a Bíblia diz e ensina, né? Então assim, tem muita coisa, se vocês perguntarem, eu vou falar, não sei, não tenho ideia, não sei, eu posso até sugerir algum pensamento, por conta de que a partir de um texto eu acredito que há essa possibilidade. Então afirmações eu pouco vou fazer quando não tem um texto bíblico claro, né? E aí a nossa curiosidade é monstra, a gente quer saber de um monte de coisa a respeito disso aí, porque é um mistério, é curiosidade, é algo fascinante. Como que acontece esse processo? Como que é esse negócio? Né? E tal, mas a gente infelizmente a gente não tem a clareza de tudo que gostaria de ter. A Bíblia fala da força deles, né, professor? Mas fala de estatura, característica, alguma coisa assim? São espíritos, né? Então não tem forma corpórea. Eles são seres, são espíritos. Espírito não tem forma. Força, poder, não tem como mensurar. Quando a gente pega, por exemplo, que eu falei semana passada, um anjo em uma noite matou 185 mil soldados. Então, um ser celestial matou 185 mil homens em uma noite. Daqui a gente já mais ou menos tira uma ideia. Também fala que não quer dizer que é o poder máximo dele. Não, se esforçou para aquilo. jamais. E eles não têm poder em si, né? Isso é outorgado por Deus. Só que a gente vê também que há seres angélicos, ou seja, anjos, que eles são mais investidos de poder do que outros. Tem alguns anjos que o ofício dele é levar mensagem e acabou. Se vir um demônio lá e disser assim, vem pro fight, vamos pro MMA, e disse, dá não, seu Miguel, dá um jeito aí, porque aqui e não foi o que aconteceu com não foi o que aconteceu. Fala, eu sou do bem, eu não brigo, minha mãe não me ensinou essas coisas, né? Eu não brigo na rua. Mas aí tem o meu irmão mais velho, o Miguel, que aí é outro naipe. Aí lá vem Miguel, diz que tá mexendo aí com o meu irmão mais novo. Pá, sai demônio pra lá, pra cá, e o Gabrielzinho vai embora fazer Não é isso, irmão, que tá. É lógico, todo esse enredo aqui é uma imaginação. Eu tô aqui acreditando, mas a essência que eu falei aqui na brincadeira é isso que a Bíblia está mostrando em Daniel, né? Sim. O Gabriel foi lá levar uma mensagem como resposta de uma oração de Daniel,
ele se encontrou lá nesse meio com demônios que falou: você não vai entregar essa mensagem, acabou. E aí o que acontece? Acontece que Deus disse: não, então Miguel, vai lá, né? Desfaz aí esse estorvo, essa barreira, esse obstáculo. O Miguel veio com toda a autoridade que tinha. Irmão, os demônios olharam assim aquele ser. O rabo entre as pernas assim. E aí o Gabriel então foi executar a sua função. Ou seja, ele não estava autorizado, e me parece que ele nem tinha esse poder de digladiar com esses demônios. Como tem também as classes ou categorias de seres celestiais, ou seja, anjos, né, que a gente vai falar sobre hierarquia, também no lado dos demônios também tem isso. E quando a gente, por exemplo, o próprio Apocalipse 9 que nós lemos aqui, aliás, nós não lemos, então vamos lá, me perdoe. É que eu venho, vocês não têm ideia o que se passa pela minha cabeça aqui enquanto eu estou dando aula. Meu Deus do céu, só Jesus, viu? Só Jesus. Tem hora aqui que o rolo desce, como diz o pentecostal. Desce o rolo aqui. Capítulo 9, nós íamos ler o 16, não vamos. Mas só para a gente pegar então o contexto, foi até no Podemar que eu pedi para ler, não, né? Foi não, né, Barão? Não? Então tá bom. A partir do verso 13, a sexta trombeta é tocada. A gente está falando isso aqui no final da história humana, tá? Lá na ladeira, lá embaixo. E tocou o sexto anjo a trombeta, Apocalipse 9:13. Isso, 9:13 de Apocalipse. Ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos são 4 demônios que foram aprisionados por Deus. Eles foram aprisionados por Deus. Ou seja, nós entendemos que há demônios que estão presos. Nem todos estão soltos. Eles devem ser bem loucos, né? É punk? Esses aqui são os anjos punk, não? Deve ser treva, né? Não, isso aqui A treva deve ser tipo capiroto. Nós entendemos que se alguns demônios estivessem soltos, de fato eles acabariam com a população, que é o que vai acontecer aqui no final da história humana. Deus, ele abre a porteira, irmão. É sério, os demônios vêm aqui com toda a ferocidade, né? Vem com toda a sua ânsia de malignidade. Tanto é que há uma atividade intensa demoníaca no final dos tempos. É um negócio impressionante, né? É como se fosse um satanismo elevado à enésima potência. Então, assim, a atividade de demônios, muita gente endemoniada, muita violência. Isso não mais com a igreja aqui. Não mais, entendo eu, pela linha que eu sigo, porque depende da linha teológica, alguns entendem que a igreja vai passar por esse período, eu não entendo que vai passar. Então, inclusive, segundo a Tessalonicenses, vai dizer que o anticristo ele não se manifesta, a eficácia de Satanás não se manifesta, porque ainda existe um que detém. Esse que detém é o próprio Espírito Santo através da igreja. Né? Então a igreja refreia a ação de demônios através da oração, através da intercessão, expulsando demônios. Até porque haja vida também, né? Soltar todos esses demônios com a igreja aqui, a pastora vai passar 24 horas no dia só expulsando demônio. Vai ser preso, vamos só orar. Então o que acontece, amados? A gente entende então que há esses demônios de fato, e eles são soltos, são 4, especificamente 4 aqui, tá? Esses 4 aqui, verso 15, foram soltos 4 anjos. Vocês percebem então que muitas vezes aparece anjo, mas referindo-se a demônios, né? São soltos, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses 4 anjos vão matar a terça parte dos homens, amados. A nossa população hoje é de 7 bilhões e 600 milhões aproximadamente. Lógico que a igreja vai ser elevada, que eu acredito que não vai mudar muito a população da terra. Né, irmão? Infelizmente, Deus queira que eu vá e que nós todos aqui, mas sinceramente, amados, eu não tenho essa ilusão. Nossa, a população da terra assim vai ficar merreca de gente. Não vai. Religioso tem um monte, a crença tem aumentado, a fé tem diminuído. Se o Filho do Homem vier na terra
porventura vai achar fé? Então a fé tem diminuído, a crença tem aumentado, a religião tem se propagado. Agora a fé que faz um justo e que transforma o ser humano num justo, aí olha, pela minha experiência de caminhada cristã nesses 20 anos, pela minha pesquisa mundial, né, da realidade da igreja, da situação da igreja, da história da igreja atual, eu tenho lá minhas desconfianças se vai alterar muita coisa na população da terra com o arrebatamento da igreja, amados. Esse é aqueles 14 mil que a Bíblia fala, que até os Aqui? testemunhas de Jeová falam que são eles? 144 mil? É, pronto. Aqui aonde você está falando? Aqui? Não, essa ocasião que você está falando aí tem a ver com... Não tem não. Eu só estou aqui pensando que, por exemplo, tem lá, nós temos hoje 7 bilhões e 600 milhões de habitantes na Terra. Então tudo bem que vai aí seus 2 bilhões? Você está animado, hein, Varão? Chega tudo isso aí, não. Vamos arredondar, e ficou 5 bilhões, não é isso? Isso. Mata a terça parte da Terra, quanto fica a terça parte? Vamos facilitar a nossa vida, eu sou um índio exato. Ficou 4 bilhões e meio, que a terça parte seria 1 bilhão e meio, não é isso? Sim. Então 1 bilhão e meio é morto, são mortos 1 bilhão e meio de seres humanos por 4 demônios. 3 milhões e meio. Isso. Não, aqui é tudo teórico, né, irmão? A gente só está aqui fazendo uma teoria aí. Tu quer perguntar alguma coisa, Mateus? Não? Quer? Eu ia perguntar em relação a esse negócio de tipo, que eles também tiveram o próprio livre-arbítrio. Eu acredito que a Bíblia não vai ter resposta para isso, mas tipo, foi que nem tipo, provavelmente vai ser a humanidade? Tipo, só vai subir pouca parte, grande parte não? Os anjos. Será que eles também tiveram isso? Ficou pouca parte? Então, a Bíblia diz que a terça parte, então vamos colocar aí que há lá, sei lá, Isso é uma população bem maior, né? 3 trilhões de anjos. Vamos colocar 3 trilhões de anjos. 1 trilhão se rebelou, ficou 2 trilhões de anjos de Deus. Então, olha, sempre não, no caso aqui é invertido, né? A maioria que decidiu por servir a Deus, continuar servindo a Deus, né? Então, o capítulo 12 de Apocalipse vai falar isso, que a terça parte foi levada por Satanás na rebelião. A terça parte. Então, para cada demônio tem 2 anjos. Opa, é vantagem. Então, verso 15. A população, né? Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Olha só, esses 4 anjos, havia um exército que acompanhavam esses 4 anjos, que eram 200 milhões de demônios. 200 milhões. João não contou, ele ouviu. Só, João, tem 200 milhões de demônios que estão seguindo esses 4 anjos, ou esses 4 demônios, para dizimar a terça parte da terra. Para a gente ter uma ideia, 200 milhões é a população do Brasil, irmãos. 200 milhões é a população do Brasil, seria um Brasil de demônios. 204, 206. Ah, é verdade, o Brasil é um Brasil de demônios. Concordo. Mas dá para estar aqui tendo uma noção dessa população angelical? Então, e aqui é o seguinte, aqui está falando de uma ocasião, está falando de um grupinho de demônios, que inclusive é metade da população dos anjos. Ou seja, a quantidade, isso é imensurável. É imensurável. A Bíblia vai usar milhares de milhares, milhões de milhões. Então, assim, é coisa inimaginável a população. Acredito eu, por essas expressões, que a população angelical é muito maior do que a população aqui dos seres humanos. Mas é muito maior. E tem um negócio, eles não morrem, né? Eles foram criados, e o Gabriel que falou em Lucas capítulo 1 com Isabel e Zacarias, é o mesmo Gabriel que falou com Daniel lá há 580 anos atrás. Então está lá. Então eles não morrem, eles não se reproduzem também, mas não morrem. Então essa população, ela não é alterada, nem para mais e nem para menos. A questão é, então a gente vai aprender algumas informações. O poder desses anjos de Deus são ilimitados,
né? Ilimitado no sentido que Deus vai os investindo em comparação com os homens, eu estou dizendo. O próprio Gabriel, ele deixou o Zacarias mudo, né? Deixou ele mudo. Ele falou, tu não vai falar, pô. Não falou, irmão. Os outros anjos lá de Sodoma e Gomorra, eles cegaram, não foi? Aquele grupo lá que quiseram ter relação com os anjos. Então olha o poder que eles têm, né? Investido por Deus, claro. Então a gente percebe que em poder eles são infinitamente mais poderosos do que os homens. É por isso que a gente não subestima o poder de demônios, amados. Tá certo? Nós confiamos sempre na graça de Deus na nossa vida. E apesar deles de serem anjos decaídos, eles permaneceram com todo esse poder ainda? Em relação aos homens, eles são muito mais poderosos. Em relação aos homens, estou falando em relação, se a gente pegar os seres humanos e esses demônios, nós infinitamente, eles não têm limite de tempo e espaço, né? Eles não têm problema nenhum com as dificuldades que nós temos. Eles são seres eternos, são seres poderosíssimos em relação a nós. Então assim, a gente não subestima demônio nenhum, amado, nenhum, né? Porque infelizmente tem alguns crentes aí que expulsa 2, 3, 4 e já se acha o último. Pode vir o maior. Vai. Irmãos, alguns demônios aqui, se nós os enfrentássemos, tivesse esse embate espiritual, olha, nossa, eu tenho certeza que nós seríamos assim. A Bíblia diz que se não for Israel, se não for o Senhor, teríamos engolido vivo. Então, para um demônio, se Deus permitisse, engolia facilmente cada um de nós assim vivo, nos destruiria facilmente, amados, facilmente. Ninguém brinca com esses seres. Nós não tememos por causa da graça de Deus na nossa vida, por causa do nosso Senhor, que é Senhor deles, porque maior que está em nós do que está no mundo, porque nós confiamos no sangue de Cristo, e porque quando nós nos deparamos com um demônio, nós falamos assim, igual, irmãos, olha só, daqui a pouco o senhor fala, tá? Só deixa eu concluir aqui. Me lembra, porque eu vou falando, me empolgo aqui, eu esqueço que pedi oportunidade. Mas o Miguel, o arcanjo Miguel, quando se deparou com Satanás, nós estamos falando de quem? O arcanjo Miguel. Eu não estou falando do office boy angelical, não. Do anjozinho mequetrefe, não. Eu estou falando do arcanjo Miguel, que me parece na Bíblia que é a maior autoridade que existe nesses seres celestiais. Quando se deparou com Satanás, ele disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Ele não confiou nem na autoridade nem no poder dele, embora ele tenha, e ele sabe que ele tem poder sobre Satanás e sobre todos os seres angelicais. Ele é o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Mas olha a humildade desse anjo. Eu vou ler um texto aqui, pode perguntar, meu irmão, eu vou ler um texto aqui, se eu achar, pode perguntar, meu amado, por favor. Você falou que os anjos têm capacidade de engolir as pessoas, né? E onde fica o Espírito Santo? Não, calma aí, eu não disse que ele faria isso aleatoriamente. A gente está discutindo aqui o que eles poderiam fazer se Deus permitisse, né? É nesse sentido. Então a gente não deve subestimar esses seres. Nós não tememos por causa de Cristo. Eu não temo nenhum demônio porque eu confio no meu Senhor e eu sei quem é Deus. Eu sei que o Espírito Santo habita na minha vida e que o Espírito Santo é Deus. Então, como que eu vou temer um demônio se Deus habita na minha vida? Se a graça de Deus é na minha vida, mas eu não confio em mim em ocasião nenhuma. Não, esse demônio vem aqui, tira de letra aqui. Não, não é assim. Eu confio na autoridade dele. Por isso, todas as vezes nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Não é porque o nome de Jesus é uma mágica, é porque nós confiamos na autoridade que tem esse nome. Entende, amados? Eu vou ler um texto aqui, vou ver se eu acho, estou puxando na memória enquanto converso com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho muito interessante o que Pedro, acho que é Pedro mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, amados. Eu vou ser salvo pelo gongo, porque eu não lembro muito bem aqui o texto, mas eu procuro no intervalo. A gente vai para os nossos comerciais e voltamos.